Fala galera! Bom, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito controversa e muito subestimada quando a gente fala em hardware e quando você vai montar um computador, né? Todo mundo aí começa com processador, placa-mãe, placa de vídeo, aí vai para memória, aí vai para armazenamento, aí escolhe o gabinete e por último deixa para escolher a fonte. Quase 99% das pessoas faz assim. Eu já fiz assim também. E hoje eu aprendi que não é assim que se faz. A fonte é um dos principais componentes da máquina. Tem que ser muito bem pensada, senão você vai ter muito problema depois. Então, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como dimensionar a fonte para sua máquina da maneira correta. Porque tem muita besteira por aí. Você tem um i5, um i7, um Ryzen, sei lá, uma 1070, uma 2060, uma 1080, uma fonte de 500 watts tá bom, de 600 watts tá bom, né? Isso é o que você mais vê pela internet, né? Então, hoje vamos descobrir a forma correta de escolher a fonte, a wattagem da fonte, não o modelo, né? Correto aí, bem dimensionado aí para sua máquina. Então você vai vir no Google e vai digitar PSU de Power Supply Unit Calculator. Ó, já vai vir aqui na busca do Google, ó. Você vai entrar aqui nesse primeiro site que é Alter Vision Power Supply e vai abrir esta janela aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta online na qual você descreve o seu hardware aqui em detalhes e no final que você colocou tudinho certinho que você tem na sua máquina, inclusive o tipo de utilização que você faz dela, você clica no botão Calculate e ele vai te dar uma estimativa aproximada de quanto essa máquina puxa em watts e vai sugerir a potência da fonte correta para sua máquina, tá bom? Então, a gente vai ver alguns exemplos. Para começar, esse exemplo aqui. O que é esse exemplo aqui? É uma máquina média. Então, não é uma máquina muito fraca, é uma máquina legal, mas não é nada de excepcional, tá bom? Então, primeiro, a gente vai ver ela sem overclock. Então, é um i5 7600K no estoque. 2 pentes de 8 GB de memória e uma placa de vídeo intermediária boa. Por exemplo, a 1660 Ti. Você pode vir aqui e escolher o modelo que você quiser, tá bom? E tá todo no padrão, sem overclock, tá vendo? Aí aqui eu coloquei ó, um SSD e um HD de 5400 RPM. Teclado e mouse padrão. Aqui eu não coloquei nada e aqui eu coloquei 4 fãs. Então estou pensando o quê? Olha só, gente. 3 fãs no gabinete, 2 na entrada e 1 na saída. E um fã no cooler da CPU, tá bom? Fora isso, selecionei o quê? Um monitor de 24, que eu acho que é bem razoável aí para essa máquina, ou de 21 ou de 24. E aqui, a utilização que ele coloca como padrão é essa aqui, ó, 8 horas por dia. E desse tempo, quanto tempo você passa jogando, editando vídeo, fazendo aplicações que usam a placa de vídeo bastante? Eu coloquei aqui, ó, 2 horas por dia só, tá? Aí você aperta aqui, ó, o Calculate e ele vai dar o valor. Então, essa máquina aqui, ó, sem nenhum overclock, gasta perto de 400 watts, gente. Tá vendo? E ele sugere uma fonte, sempre de VGA, porque deve ser o patrocinador do site, tá? De 500 watts. Por quê? Porque você precisa aí de uns 15% de folga entre o consumo real da máquina e a fonte que você escolhe. Essa ferramenta é perfeita? Não, não é perfeita. Mas ela é bem aproximada da realidade. Qual que é o problema? O problema é que se você montou essa máquina e pôs uma fonte de 500 watts,
E aí, você resolver fazer um overclock de padaria na máquina, não é nitrogênio líquido, não é enfiando radiador dentro de pote de gelo, não é nada de excepcional, gente. É um overclock básico que qualquer um faz em casa. Aqui eu já calculei esse overclock. Olha o que acontece, ó. Eu joguei a CPU para 4.500 e meti 1.4 volts aqui, tá bom? A placa de vídeo, eu subi 100 MHz o core, subi 200 MHz a memória e joguei 25 aqui a mais de voltagem, que não é 25, você no slide lá, você vai aqui no Afterburner e esse slide aqui você movimenta, você não aumenta 100%, na realidade você não aumenta quase nada a voltagem, tá bom? Mas você aumenta o power limit, então vai dar um pouco mais de corrente e aqui na ferramenta não tem esse detalhe todo. Então eu coloquei no valor médio aqui, tá bom? Joguei 200 a mais na memória e o resto é tudo igual, tá vendo? Ó, tudo igualzinho, ó. Os mesmos 4 fãs. E aí quando você calcula, de 380 vai para 510 watts. E aí ele já sugere uma fonte de 650 watts. Tá vendo? Olha só que bárbaro. Então, se você dimensionou sua fonte com 500 watts, você não consegue fazer overclock na máquina. Ah, mas eu consigo. Consegue, mas você vai estar fazendo sua fonte trabalhar em sobrecarga. E aí vai ter uma série de situações que vão acontecer que eu vou explicar mais para frente. O que é importante entender é o seguinte: quando você faz overclock, você aumenta exponencialmente o consumo de energia do computador. Tá bom? Aí, nós vamos ver aqui um segundo exemplo, tá? Que é exatamente o meu computador, tá? Então aqui novamente, ó, é o padrão Ryzen 3700X, 4 pentes de 8 GB de memória, uma 1080 Ti no padrão, 3 armazenamentos, um M2, um SSD e um SATA de 7200 RPM. Ó. Teclado e mouse. E aí aqui eu tenho um controlador de fã da Thermaltake. Eu tenho 5 fãs de 140, tá? E 2 fãs de 120. Fora 2 water coolers all-in-one. Esse aqui, Master Liquid Pro 280, tá no meu Ryzen. E esse Corsair Hydro 50 está refrigerando a minha 1080 Ti, porque eu fiz um mod dela térmico, tirando o cooler original dela e colocando um hidrocooler no lugar, tá bom? E um monitor de 32 polegadas. Tudo no padrão sem overclock. 8 horas por dia, 2 horas por dia de jogo, edição de vídeo, renderização. Calculei 550 watts, tá vendo? Olha aqui, ó. Então ele sugeriu a fonte de 650. Vou fazer uma ressalva. Se no cálculo aqui dá 550, gente, né? Você tem que pôr aí pelo menos uns 15% a mais, né? Então a de 650 cabe. Mas você vê, né? É bem justo, né? Mas tudo bem. Então aí sem overclock 550 watts, tá bom? Aí agora aqui, ó, é a minha máquina novamente, exatamente a mesma coisa, com o meu overclock, tá? Que eu uso no dia a dia. Então o meu Ryzen está 4300 com 1.3 volts mais ou menos, os 4 GB de memória, minha placa de vídeo ela coloca a 2076, pus o mesmo padrão mediano aqui de voltagem e o clock da memória 400 MHz a mais, tá? Os mesmos armazenamento, tudo aqui igual, tá bom? E aqui os mesmos fãs, tudo igualzinho. E aí na hora que eu calculei, ó, 860 watts de 550 foi para 860.
Quer dizer então que, um Ryzen com uma 1080 Ti, a fonte de 650 watts dá. Verdade, se você não for fazer overclock em nada. Se você fizer overclock da placa de vídeo, do processador, de um, do outro, de ambos, não dá. Você vai precisar de uma fonte bem mais forte. E olha a sugestão deles aqui, uma fonte de 1.200 watts, que é exagerada, né? Mas, no mínimo aí precisa de uma fonte de 1.000 watts, percebe? Então, de uma fonte de 650, para fazer overclock eu preciso de 1.000. Olha só. Bom, pessoal, agora que a gente já viu como calcular aproximadamente aí o dimensionamento da fonte para o sistema, eu vou mostrar para vocês uma forma simples, não é precisa, é aproximada, de como você testar na sua casa e ver se a tua fonte está ou não aguentando a carga que o seu computador pede para ela, tá bom? Então a gente vai precisar de 4 softwares, tá? Eu estou aqui com a minha máquina, com a CPU, num clock bem baixo, ó, 4.800, tá? Ela tá com uma voltagem super baixa, 1.09, tá bom? Então é sem overclock, vamos dizer, né? É muito baixo. E a gente vai usar o AIDA, essa página aqui que é o teste de estabilidade, para monitorar as voltagens que a fonte entrega para o sistema. 12, 5 e 3.3 volts, tá bom? Das três, a que vai nos interessar agora é a linha de 12 volts, tá? Que, segundo o padrão ATX, tem que ficar no máximo 0,6 acima ou abaixo de 12 volts. Então, o padrão ATX aceita de 12,6 no máximo a 11,4 no mínimo. O padrão ATX, gente, ele é muito folgado, ele é muito complacente. Para uma máquina, para fazer overclock, você não pode ter voltagens tão abaixo ou tão acima também do valor correto, porque isso vai sobrecarregar os circuitos de VRM, tanto da placa-mãe, que vão regular a voltagem para a CPU, quanto do processador, o VRM da placa de vídeo, que regula a voltagem para o chip de vídeo, tá bom? No AIDA, fora as voltagens, a gente pode ver aqui o consumo em watts da CPU, tá vendo? Está em 32 watts mais ou menos. É um valor preciso? Não, é aproximado, tá? Não tem como a gente, via software, ter uma noção precisa desses valores, tá bom? O das voltagens é mais preciso. O do consumo em watts aqui não é tão preciso assim. Ele está abaixo do valor verdadeiro na realidade, tá bom? Mas serve para a gente poder fazer esse teste aí básico. O segundo software é o GPU-Z. O GPU-Z, a gente está usando ele porque ele mostra o consumo aproximado em watts da placa de vídeo. Está aqui, ó, em torno de 75 watts, tá vendo? É preciso? Novamente, não. Geralmente esse valor é subestimado, ele está abaixo do consumo verdadeiro, mas é o único parâmetro que a gente tem desta forma. O terceiro software é o Afterburner, que é para a gente ver os valores de overclock aqui e poder acompanhar o que está acontecendo. E o último software é um software da própria MSI, que chama Combustor, que eu vou usar para facilmente aí estressar a placa de vídeo e poder dar carga nela, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai estressar a CPU com o AIDA e acionar ao mesmo tempo o teste de estresse do Combustor. Para a gente ver o quê? O efeito que isso tem nas linhas de voltagem da fonte, principalmente na de 12 volts, tá?
Então vocês vejam, a minha fonte em idle, com esse consumo bem baixo, ela entrega 11,9 volts, o que é bom. Quando eu acionar teste de estresse, a linha de 12 volts vai cair, mas não pode cair abaixo de 11,4. Beleza? Isso numa situação tranquila, sem overclock. Se você estiver fazendo overclock na sua máquina e a linha de 12 volts cai muito, os componentes da placa-mãe e da placa de vídeo do VRM vão trabalhar muito sobrecarregados. Por quê? Para eles conseguirem manter a regulação de voltagem adequada para aquele overclock que você fez, eles vão ter que trabalhar mais sobrecarregados ainda. Então, isso vai fazer o quê? Vai causar instabilidade no overclock. Você vai lá, faz seu overclock e a máquina começa a desligar, começa a dar tela azul, dá erro, você fala, meu overclock está errado. E muitas vezes não é. É a sua fonte que não consegue suportar a carga solicitada durante o overclock. Bom, gente, então vamos começar o teste, tá? Vou acionar aqui no combustor essa opção aqui, ó, Testmark X32 OpenGL, tá? Por quê? Porque ela é uma opção que sobe o clock da GPU bem alto. Então tá aqui acionada aí a opção. Deixa eu deixar a janela para cá. Aqui vocês já vejam, olha, o consumo da minha placa de vídeo aqui já está em torno de 260 até próximo de 272, acima de 260, em torno de 270 watts. Isso com a placa de vídeo no padrão, sem overclock, tá bom? Olha só. Aqui você veja que eu acionei o teste, a linha de 12 volts imediatamente caiu. E de 11,90 travado já baixou para 11,837, tá vendo? Imediatamente a linha de 12 volts já começou a oscilar para baixo, ó. Tá? Se você ver aqui na estatística, você vai ver aqui, ó, que a linha de 12 volts chegou inclusive já, ó, a ter um ponto inferior de 11,772. Então vamos ficar de olho aqui na voltagem e agora vamos acionar junto o teste de estresse de CPU. Bumba! Acionei o teste de estresse de CPU. Tá bom? Então agora a gente está com a CPU a 100% e a placa de vídeo no estresse também. Continua a linha de 11 volts aí mais baixo. A CPU agora, ó, está consumindo em torno de 75 watts, mais ou menos. 76, 75, 77 watts, tá vendo? E aqui, você veja aqui a linha de 12 volts, né? Caiu por causa da carga. A fonte, quando você puxa mais watts dela, as linhas de voltagem caem um pouco. Isso é normal. Tá bom? Então vamos guardar esses valores, ó. A CPU está consumindo em torno de 77 watts e a placa de vídeo em torno de 270 watts, tá bom? Isso na situação normal, sem nenhum overclock feito. Bom, gente, então agora eu tô numa outra situação. A gente vai testar o que agora? Vamos verificar em overclock, tá? Então agora a minha CPU está trabalhando a 4.300 MHz e a gente está com uma voltagem no core da CPU, ó, de 2,26 volts, oscilando aí a 2,86 também, tá vendo? Então nós temos uma voltagem maior
e um clock maior também na CPU, tá bom? Então aqui em idle estamos aí com 35 watts, a mesma coisa de antes na CPU, porque está em idle, né? E aqui as voltagens estão aqui as mesmas voltagens, o mesmo valor de antes. Aqui no GPU-Z, a gente está vendo aqui o consumo da placa de vídeo em idle, que está na mesma coisa, em torno de 75 watts, tá vendo? Só que agora, aqui no Afterburner, a gente vê que eu carreguei um perfil de overclock, que é o perfil que eu uso no dia a dia para jogar, que é 90 no core e 400 na memória. E o power limit, que antes estava zerado, ele está maximizado, tá bom? É só isso aqui. Então, a gente vai começar agora o teste, o mesmo teste de antes, o testmark OpenGL, e vamos iniciar o teste aqui, ó. Vocês vejam que agora, por causa do overclock, ó, a minha placa de vídeo de 1900 e tanto está colocando a 2076, tá vendo? E o consumo dela, de 260 a 270, está em 290 watts, mais ou menos, olha só. Tá vendo? Da mesma forma que antes, ó, imediatamente a voltagem da linha de 12 volts caiu para 11.8, 11.7, tá vendo? Ó, fica variando em valores mais baixos, pode ver no gráfico, do que antes. A linha de 5 volts, ó, também deu uma descidinha, né? E a placa de vídeo está consumindo aí uns 30, ó, chegando aí próximo de 300 watts, tá bom? Antes era 268, 270 e agora está aí perto dos 300 watts. Agora, vamos ligar o estresse de CPU também. Bumba! Ligamos o estresse de CPU, tá vendo? Então, agora, a placa, o processador está consumindo, ó, de 75, 77 watts de antes, agora ele está consumindo mais de 110, em torno de 112, ó, 113 watts, tá vendo? Bem mais do que antes. E a voltagem, vocês percebem, ó, a partir do momento que eu comecei a estressar a CPU também, ela ficou oscilando mais. E você vê nas estatísticas aqui, ó, agora o valor de 11.72 aqui, ó, 11.77, desculpa, fica mais tempo a amostra. Se você fizer um teste, vamos supor, 10 minutos anterior e agora 10 minutos, você vai ver que o average agora em overclock vai ser menor, tá bom? E obviamente vocês vejam aí que o consumo em watts aumentou bastante, tá bom? Agora o que está acontecendo, ó, o consumo da placa de vídeo deu uma queda, por quê? Porque a CPU em estresse não está conseguindo empurrar a placa de vídeo como antes ela empurrava, sem o estresse. Tá vendo? Ó? Então, a placa de vídeo não consegue manter o mesmo consumo porque não consegue manter a mesma carga de trabalho. O que é importante, por que eu estou sugerindo aí esse teste? Tá? Eu vou parar agora porque não tem necessidade de ficar rolando. Você vai na sua casa, gente, e faz esse teste aqui sem overclock na sua máquina, tá? E verifica a linha de 12 volts, gente, como oscila com a carga. Até uns 0,3, que é metade que o padrão ATX preconiza, de 0,6 volts, para baixo ou para cima, tudo bem. Então, de 11.7 a 12.3, acho que não tem problema. Se quando você estressa a CPU e a GPU na tua máquina em casa, a linha de 12 volts cai abaixo de 11.7, 11.6, não digo nem abaixo de 11.4, que é o mínimo, tá? Você
tem um problema no fornecimento da fonte para a sua máquina. Ah, fiz o stress e tá legal, beleza. Aí você vai lá e aplica o overclock que você usa na placa de vídeo, na CPU, no seu sistema e faz o teste de novo. E verifica se em overclock você tem uma queda maior das voltagens, da voltagem da linha de 12 volts, tá bom? Se nesse teste aqui você encontrar voltagens da linha de 12 volts abaixo de 11.4, balbal, não dá para você fazer overclock. Se sem overclock cai abaixo de 11.4, não dá para continuar com essa fonte, você vai ter que trocar a fonte, vai ter problema. Se sem overclock tá uma voltagem próxima de 12 volts, mas quando você aplica o overclock, a voltagem cai muito, é sinal que a tua fonte não segura a tua máquina em overclock, tá bom? Esse teste é um teste simples, mas é uma forma de você ter uma boa noção de se a tua fonte está relativamente bem dimensionada para o seu sistema, tá bom? Quem quiser aprender mais sobre fontes de alimentação, eu indico fortemente o canal do Ronaldo do TecLab, tá? São disparados os maiores especialistas em fonte do Brasil e estão entre os 3 maiores especialistas nessa área do mundo, tá? Eu vou deixar o link do canal do YouTube deles na descrição do vídeo e eu aconselho fortemente quem tiver interesse em aprender mais sobre fontes a dar uma olhada no canal deles, tá bom? Então assim, dimensionou tua fonte corretamente? Beleza. Para aquilo que você vai fazer, joia. Não tem certeza, já tem a máquina. Testa dessa maneira que vai te dar uma ideia, tá bom? E caso vá adquirir uma nova fonte, se baseie no PSU Calculator para poder escolher uma fonte com maior segurança. Fora a questão da potência da fonte, dos watts da fonte, gente, tem várias outras questões importantes na hora de escolher uma fonte. A primeira delas é a eficiência, que é o tal do 80 plus. Que quer dizer o quê? Quer dizer, quantos por cento a mais do que ela te entrega, ela precisa puxar da tomada. Isso reflete no quê? No gasto em energia elétrica, no consumo de energia elétrica. Conforme vai aumentando a especificação, de white para bronze, de bronze para silver, de silver para gold, a eficiência vai sendo maior, ou seja, uma fonte 80 white, ela tem 80% de eficiência, ou seja, ela puxa 100 watts da parede e entrega 80 watts para o seu computador. Uma fonte gold tem 82% de eficiência, então ela puxa 100 watts da parede e entrega 82 watts para sua máquina, e assim por diante. Então, o selo 80 Plus é interessante para você saber a eficiência e, com isso, optar por uma fonte que te dê uma questão econômica melhor, um gasto menor de energia, tá bom? Mas isso não é a única coisa que você tem que ver, além da potência, a eficiência. Existem fontes no mercado, gente, de baixíssima qualidade, né? Que põem em risco seriamente a sua máquina. Que numa situação na qual você ultrapassa a potência máxima que ela consegue oferecer, e algumas delas tão ruins que nem precisa ultrapassar ou alcançar os watts indicados na fonte. Ela simplesmente não consegue fazer isso de maneira correta. E aí ela estoura uma coisa chamada ripple, que é a oscilação que tem na linha de voltagem que ela entrega. E aí, por exemplo, em vez dela te dar lá 30, 50, 60 milivolts desse ripple, que é a oscilação do menor valor para o maior valor daquela linha de voltagem, ela dá 200, 300
milivolts de ripple. E isso aí pode queimar uma placa de vídeo, queimar uma placa-mãe, tá bom? Existem uma série de fatores. Então, além dos watts, da potência e da eficiência, que é o 80 Plus, é interessante, na hora de adquirir uma fonte, procurar fontes de marcas de confiança, de qualidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, se inscreva no canal quem tiver interesse. Aquele abraço, dúvidas por favor nos comentários e até o próximo vídeo.